Boa noite, salve, salve rapaziada. Estamos começando mais um episódio aqui do Biocast, que é o nosso podcast da turma do quarto ano de biocombustíveis, onde faremos análises sobre filmes com relação ao trabalho. E para fazer a análise do filme Parasita hoje, eu conto com a presença dela, Bruna. Oi, gente. Além de Bruna, claro, ela, Clara Sandes. Oi, gente! E claro, ela, ninguém mais, ninguém menos que Emily. Oi, pessoal. Bom, primeiramente eu queria dizer que, devido à pandemia, estamos tendo alguns problemas para realizar as gravações e estamos tentando nos esforçar ao máximo para que saia um conteúdo de qualidade. Por isso, eu queria dizer que estamos nas nossas casas e já queria pedir desculpa antecipadamente caso haja algum ruído, algum barulho, algo que acabe atrapalhando a gravação. Enfim, estamos dando o nosso máximo. Perdão. Então, vamos fazer uma análise do filme Parasita, que é um filme sul-coreano e retrata a história do caminho de duas famílias que se cruzam. Uma que é muito rica, que é a família Park, e uma que é muito pobre, que é a família Kim. Através de uma série de mentiras e acontecimentos, a família mais pobre consegue meio que se infiltrar na família mais rica. E as interações entre elas vão revelando as diferenças sociais e vão expondo os problemas de classe. Parasita fez história no cinema, pois ele foi o primeiro filme de uma língua não inglesa a vencer o Oscar como melhor filme. Ele, além de ganhar na categoria de melhor filme, ele também ganhou na categoria melhor direção, melhor roteiro original e também melhor filme estrangeiro. Bom, gente, mas eu também não sei se vocês sabem, mas o nome do filme Parasita é algo bem interessante, na verdade, né? Onde uma das entrevistas, o próprio diretor do filme, ele explica que o filme tem meio que um sentido ambíguo, na verdade, né? Onde ele até cita que a equipe de marketing, no caso, né, da divulgação do filme, considerou até uma escolha muito arriscada e perigosa, porque na Coreia a palavra ela meio que tem uma conotação muito realista e negativa, na verdade. Mas falando sobre os reais motivos que existem por trás desse nome Parasita, a gente meio que pode começar falando que o nome tem um duplo sentido metafórico, porque ele pode se referir a qualquer uma das duas famílias centrais que são retratadas no filme, na verdade. Tanto os Kim, que são a família pobre, quanto os Park, que são a família rica do filme. E após assistir o filme e entender o que se passa retratando, no caso, no filme, logo todos podem pensar que Parasita vai se referir claramente à família pobre, como ele se infiltrando na casa, invadindo a casa da família Park, com suas tramóias, as enganações e tudo mais. Então, meio que claramente todo mundo consegue identificar como se eles fossem os parasitas. Mas logo, se a gente parar para analisar e olhar por outra perspectiva, a família rica também é parasita em termos de trabalhos, porque eles sequer conseguem lavar uma louça, ou até dirigir os seus carros, ou até nas questões dos filhos com professores particulares. Eles meio que drenam o trabalho de outras pessoas, drenam os trabalhos da família pobre, da família Kiki. Eles meio que drenam o trabalho de outras pessoas, drenam o trabalho das famílias pobres, da família Kim. E é meio que esse o real significado que existe por trás do filme Parasita. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês concordam? Em uma entrevista, o diretor de Parasita, ele também contou que o título anteriormente seria Decalque. E ele explicou por que seria esse nome. Ele disse que quando você olha para o resultado de um decalque, os dois lados eles parecem idênticos à primeira vista. Mas se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que existem diferenças. E isso meio que explica algo sobre as duas famílias no filme. Uma curiosidade também, bem interessante, é sobre como surgiu, como foi inspirado o filme Parasita, né? O diretor, ele fala em uma entrevista que a inspiração veio da sua própria vida. E quando ele trabalhava como tutor, ele fazia faculdade e trabalhava como tutor em uma família rica. E ele sentia a impressão de que como se eles estivessem espiando. É tanto que quando ele foi receber o prêmio do Oscar, ele citou uma frase que era: o mais pessoal é o mais criativo. Ou seja, ele meio que se baseou nessa vivência dele. O
filme, ele é cheio de metáforas. Existem, se você parar para assistir cuidadosamente, assistir a primeira vez, depois assistir a segunda, você vai perceber que existem muitas metáforas. Uma delas é o cheiro, que aparece no filme, né? A gente não tem como sentir o cheiro, claro. Mas o cheiro aparece como uma metáfora, como um elemento social, em que o cheiro da família Kim, por ser uma família pobre, incomoda a família rica, que é a família Park. E eles começam a associar que eles têm, a família Kim tem um cheiro específico, mas não é específico apenas da família Kim, é específico de todas as pessoas que usam o metrô, como é dito pelo Sr. Park no filme. Ou seja, eles associam o cheiro da família Kim, da família pobre, com o cheiro de todas as outras pessoas de classes mais baixas. Outra também bem interessante é a questão dos acontecimentos. Um deles é quando chove, a chuva, que aparece no filme, que acaba acabando com a viagem do Sr. Park e da família, né? Ela também traz um conflito social, como metáfora, que mostra que um acontecimento ele pode afetar as duas famílias de forma diferente. Enquanto para a família Park, a chuva ela é uma bênção, é limpeza. Para a família Kim, que é a família mais pobre, é ruína, é alagação, é inundação, até porque eles moram na parte mais baixa, né, da cidade. Então, o filme traz muito isso. Como Emily falou, a questão do cheiro é uma metáfora que fica muito clara no filme. Uma cena também que retrata isso é uma das cenas finais em que o senhor Parker precisa pegar a chave do carro para socorrer o seu filho. E aí ele faz alguns gestos que como se tivesse incomodado com o cheiro do homem que morava em seu porão. Então, isso fica muito claro também que esse cheiro é específico da classe social em si. Outra questão no filme, outra metáfora, são os níveis que são colocados geograficamente. Então, a família mais pobre está localizada num nível bem baixo e a família rica já está num nível muito mais alto, que esses níveis estão relacionados com a ascensão social. Então, quando o menino vai à casa pela primeira vez para ser o professor da filha do casal rico, ele sempre está subindo escadas. Da mesma forma também que quando acontece essa chuva, que a família foge da casa rica, eles descem várias escadas até que cheguem à sua casa, que está em um nível mais baixo. Bom, e essa questão. Perdão. Eu só queria falar que até nessa questão das escadas, se vocês forem parar para. Não sei se vocês repararam no filme, que o cara que está preso, o marido da governanta que trabalhava lá antes, mesmo para chegar onde ele estava escondido, para mostrar que ele era algo inferior, tinham que descer várias escadas até chegar no fundo do calabouço. Porque a escada parece que no filme tem algo bastante relevante, que importa, né? Mostra realmente como é que são as classes. Isso, exatamente. Em relação a essas análises de níveis, em uma entrevista com o diretor do filme, né, o Bong Joon-ho, uma entrevistadora, uma jornalista, ela falou para ele que quando assistiu o filme, teve a impressão de que os ricos nunca olhassem para baixo. E ela cita também uma cena que ela cita um exemplo, né, da cena da família, quando a família está embaixo da mesa e o casal está no sofá. E além dessa cena, ela também cita a cena igual o nosso amigo João Pedro falou, a do homem que está preso lá embaixo. E ele diz que esse ponto que ela analisou foi um ponto muito excelente e pode significar duas coisas. Que ou eles não conseguem ver o que está embaixo, ou que eles preferem não ver o que está embaixo. E durante o filme, os ricos eles falam sobre não ultrapassar a linha. E talvez eles estejam apenas recusando cruzar essa linha.
Então, agora saindo mais desse lado da metáfora, a gente pode relacionar isso com a nossa sociedade atual. O filme, ele traz, ele destaca a cruel divisão de classe na Coreia do Sul, que hoje é um dos países mais ricos da Ásia. Então, a gente consegue ver bem claro essa diferença, tanto na casa do pessoal, das pessoas pobres, quanto na casa da família rica. E uma coisa que a gente vê muito presente é a questão da consciência de classe. Quando a família pobre ela se infiltra na casa da família rica e eles descobrem o marido da ex-governanta no porão, eles já tratam ela com um ar de superioridade, sendo que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão, de uma certa forma, parasitando a família rica. E tanto a família Kim quanto o marido da governanta, eles estão parasitando essa família. Só que a atual governanta, ela já trata eles com ar de superioridade, como se eles fossem melhores do que os outros, simplesmente por estar convivendo, né, nessa realidade da família rica. Outro ponto também, a questão da família rica, do casal, eles não têm também essa consciência de classe. Quando eles demitem a governanta e o motorista, eles simplesmente têm uma desculpa esfarrapada e não querem saber o real motivo, eles não entendem que aquelas pessoas elas precisam daquele trabalho, eles simplesmente demitem eles sem nem perguntar nada. Eu concordo com Bruna. E a gente pode perceber também na cena em que... A gente pode também perceber a diferença de classes na cena que para a família Park a chuva não é nada, enquanto para a família Kim é uma tragédia, porque fica tudo, se tornou uma enchente e eles estão passando por dificuldades enquanto a família Park está totalmente bem na casa deles. Bom, também não sei se vocês perceberam algo, tipo, nessa questão de consciência de classes, de divisão de classes, que no final do filme, quando tá acontecendo toda aquela bagunça de morte, assassinato, até quando a filha dos Kim, que trabalhava lá como a professora do menino, a professora de arte do menino, quando ela tá indo levar o bolo pro menino e toma a facada e ela fica lá no chão, meio que ninguém vai ajudar ela, porque os convidados ali são ricos, os donos da festa são ricos, e meio que ninguém se dispõe a ajudar ela. Ela fica lá deitada, tanto que só se preocupa com, enfim, com a desgraça que está acontecendo na festa. Mas a menina em si que levou uma facada, que ficou lá no chão estirada, ninguém ligou. Não sei se vocês conseguiram perceber isso no filme. Sim, eu percebi. E tem a questão também de quando, no dia da festa, né, ele sobe lá para ficar com a menina, o filho, né, que era o tutor de inglês da filha da família rica, e ele começa a olhar a festa de baixo para cima e pergunta para ela se ele se encaixaria ali, no caso, se ele se encaixaria naquela classe. É como se ele já tivesse, né, a vontade de ascender socialmente, de fazer parte dessa realidade. Não sei se vocês perceberam também, mas a questão do trabalho, assim que começa o filme, também é bem explícita. Porque na primeira parte do filme, a família Kim, que é a família mais pobre, ela é apresentada desempenhando um trabalho repetitivo, que é muito mal remunerado, que é a parte da cena que eles estão embalando as caixas de pizza, que eles recebem por produção e são cobrados cada vez mais a montar as caixas cada vez mais rápido. A gente percebe que está bem explícito na desigualdade social e o trabalho precarizado. E tanto na primeira parte, como na segunda, em que eles já estão trabalhando na casa da família dos Parques, da família rica, eles sempre estão ocupando posições relacionadas ao setor de serviço. Verdade. A cena que eles estão montando as caixas de pizza, a gente percebe que é uma mão de obra bem barata e eles ainda podem perder mais dinheiro se a caixa não tiver do jeito que as pessoas querem, né?
Se a gente for prestar atenção nos dois personagens, na menina e no menino da família Kim, eles são inteligentes. Eles só não tiveram uma boa oportunidade, eles não tiveram renda. Então, acabou afetando o futuro deles. Sim, é bem perceptível também essa parte, que é a questão das qualificações, né? Para conseguir tarefas, empregos que paguem um pouco melhor, eles vão precisar falsificar os diplomas, porque eles não tiveram condições de ir para uma faculdade, apesar que ele é muito bom em inglês, ela é muito boa em artes. A família em si é muito boa no que faz, mas eles não têm boas indicações nem boas referências. E a gente pode perceber que, atualmente, quando não se tem uma boa referência ou uma boa indicação ou um diploma, geralmente não consegue algo muito bom. Então, eles tendem, para conseguir que querem algo que pague melhor, eles falsificam os diplomas e faz indicações falsas. Até porque se a família soubesse as reais condições deles, com certeza não iam querer que ele desse aula para a filha, né? Exatamente. E quando eles estão lá, né, também na posição, eles estão sempre, quando eles vão trabalhar na casa da família, parque, eles estão sempre lá no setor de serviçal, no setor de serviço, de forma que os parques, como eles não conseguem fazer nada sem a ajuda de uma pessoa, eles acabam explorando eles até mais do que devia. Tô lhe pagando um extra. Mesmo eles estando completamente desconfortável. Sim, mas fazer um comentário aqui que eu acho que vai sair um pouco dessa percepção que a gente tá falando agora, é que tem uma frase que eu escuto muito, que ela diz mais ou menos assim, que o trabalho, ela é atividade pelo meio, o trabalho, ela é a atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Porém, acho que meio que isso daí não é a ideia de que o ser humano existe em função do trabalho, mas é por meio do trabalho, que ele produz os meios para se manter-se vivo. E com isso, meio que o impacto do trabalho e do seu contexto, eles vão exercer uma grande influência na construção do sujeito. Isso a gente pode ver no filme, porque o trabalho que o Park tem, a família Park tem, as questões da condição financeira, elas moldam o caráter da pessoa. Já a família Kim, como o trabalho deles não favorece para que eles tenham os melhores meios para se manter-se vivo, eles têm uma vivência mais difícil. Eles percebem a vida de uma maneira mais dura, com coisas que para a família Park não são problemas. Eles têm soluções rápidas para as coisas, porque eles têm dinheiro. Eles podem resolver as coisas de uma maneira fácil. Porém, a família Kim é diferente. Eles têm que pensar, eles têm que achar uma solução mais barata, algo que realmente se encaixe naquilo que eles vão precisar, porque a vida para eles é uma coisa mais dura. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, até porque a família Park, ela tem o quê? As crianças têm professor de artes, de inglês, enquanto a vida da família que é mais dura, eles não podem se dar esse luxo. Eles têm que pensar no que eles vão comer amanhã, como é que eles vão se virar nos dias, diferente da família rica, que não tem essas preocupações. A família pobre tem preocupações mais reais. Concordo. É tanto que meio que eles precisam se virar mesmo para poder subir um pouquinho. E também dá para perceber que a família pobre, ela é um pouco mais unida do que os outros. Então, tipo, a família rica, o pai geralmente passa o dia fora de casa, só chega à noite. Então, não tem aquela união mesmo. Já que a família dos Queens tem, que eles montam os planos juntos e sempre estão juntos para fazer as soluções deles, para resolver os problemas deles. Mas isso é verdade até na nossa vida real, porque eu acredito que muitos de nós e até dos que a gente temos próximos não são pessoas ricas. A gente tem a nossa família por perto e a gente junto procura achar soluções para resolver nossos problemas. Enquanto pessoas ricas com dinheiro conseguem soluções rápidas, conseguem mandar outras pessoas resolver, e é algo que é real, realmente na nossa sociedade. Não é só algo de filme.
Até porque a família Kim, ela arriscou tudo que ela tinha para manter a família unida e para que a família tenha melhores condições. Diferente da família Park, que se não gostar de um motorista, vai demitir na horinha. Se não gostar da governanta, vai demitir na horinha. Com eles não tem conversa. É, algo que a família Parker meio que tem um privilégio. Não gostou, troca. Já se fosse o caso da família Kim, se fosse algo que não agradasse, uma solução que não agradasse eles, mas fosse uma solução, tinha que ser isso e pronto, porque meio que eles não têm para onde fugir, não tem escolha. A vida, a qualidade de vida, meio que força eles a serem assim, não ter escolhas. Também tem a questão quando eles começam a trabalhar, que eles ganham na casa da família Park, que eles começam a ganhar um pouco melhor. Não sei se vocês perceberam, eles começam a se alimentar melhor. Até comemoram por isso, porque, né, o desemprego gera a fome, consequentemente. Como eles ganhavam muito pouco, montando aquelas caixas, quando eles conseguem ganhar um pouquinho, você já nota que é uma coisa simples. Mas que para eles é muito importante. Eles estão se alimentando bem, sabe? O que a família Park, a geladeira é repleta. Bom, mas eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Em uma entrevista, o diretor, ele fala que apesar de sonhar com um final bom pro filme, o filho da família Kim, ele levaria cerca de 500 anos para comprar aquela casa, baseado no seu salário. E esses cálculos foram feitos pelo próprio diretor. Outra coisa também que eu vi foi que alguns críticos, eles falam que dá a entender que essa família manipula a família dos Queens, manipula a família das Parks como uma forma de vingança e uma forma, uma luta de classes, vamos dizer assim, dos que não têm nada e dos que têm muita coisa. Então, para eles não estão fazendo uma coisa errada de se infiltrar naquela família. Eles estão fazendo porque é uma oportunidade deles conseguirem. Bom, e no final você consegue perceber, né, que a posição de todos permanece a mesma, já que a compra da casa não passa de uma mera ilusão, já que ele vai demorar muito para conseguir comprar, né? Sim, é um ciclo, né? Eles fizeram tudo isso, mas acabam voltando para a estaca zero novamente. Bom, e é isso. Acho que ninguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Então, a gente vai finalizar aqui o nosso Biocast, onde fizemos uma análise do filme Parasita e relacionamos. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, escutado até o final, e que nos perdoem pelos pequenos barulhos, ruídos que tenham ficado de fundo. É isso, queria agradecer a presença de todo mundo que ficou até aqui. E até próxima semana com mais uma análise de mais outro filme. É isso, Bye, gente. bye! Tchau. Tchau! Tchau!